bem-vindo ao nosso podcast número 4. Estamos aqui, né? Agradecer aqui a Deus por nós poder estar aqui mais esse dia, né? Esse é o podcast número 4 de 25 que nós nos colocamos à disposição de executar, né, nesse ano de 2025. Agradecer muito aqui, né, por esse tempo tão precioso que a gente está nos colocando à disposição aqui da nossa agenda, né, da nossa rotina. Muito feliz por poder estar aqui compartilhando um pouco do que nós temos aqui para poder compartilhar com você aí que está nos assistindo, né, que está colocando o bem mais precioso da sua vida, que é o seu tempo, para nos assistirmos. Gratidão, espero que seja um tempo muito precioso aí para você que está aí junto com nós, e curte, compartilha aí com seus amigos, né, esse podcast. Comece a nos seguirmos aí também na rede social, onde a gente também compartilha bastante conteúdo aí diariamente. O meu é o @LHBranco hoje. Hoje é esse arroba aí que está no Instagram, né? No Facebook, na Meta. E tô muito feliz por estar aqui nesse dia tão especial, desenvolvendo esses conteúdos para vocês. Eu quero também apresentar aqui hoje, né, meu amigo Wellington, para ele poder se apresentar aí para vocês. Boa noite aí. Primeiramente quero agradecer muito a Deus por nos proporcionar esse momento aqui tão especial com um amigo aqui, muito querido aqui, né, o Luiz. Quero que vocês aproveitem muito juntamente com nós, né, esse bate-papo aqui, essa troca, e vamos estar aqui, né, passando um pouquinho de conhecimento aqui, aprendendo aqui, né. Então, gratidão aí. Boa. O nosso tema é educação de liderança empreendedora, né? Na verdade, o nosso tema principal, macro, é educação empreendedora. E hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho aqui da educação de liderança empreendedora. Né? Um inimigo que nós temos em comum para combater é a cultura da sobrecarga. Você tem se sentido sobrecarregado no seu dia a dia, empreendendo, né, desenvolvendo a sua vida? Lembrando que empreender não é só sobre ter um CNPJ, né, desenvolver um CNPJ. Empreender é sobre um estilo de vida, né? Empreender está muito mais relacionado ao nosso estilo de pensamento, né, a nossa forma de pensar, o nosso estilo de lidar com as coisas, né? Então, empreendedorismo não é somente para quem está ali na frente liderando e desenvolvendo um CNPJ. Junto com isso também quero trazer aqui, né, reflexão para você que não busca se desenvolver em educação empreendedora. É uma educação que não é a educação acadêmica, né, é uma educação diferenciada. Eu aprendi esse termo com as pessoas que eu caminho, né, que eu faço parte do ecossistema delas ali, que é o Geração de Valor, o Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp, né, da Wiser Educação, junto com o Mário Magalhães também, onde que me acompanha ali faz um tempo também, né? Me acompanhou muito forte ali num tempo, que é a pessoa que ensinou liderança para o Flávio Augusto, né? Tenho muitas horas de individuais ali com o Mário Magalhães, né? Tem praticamente umas 100 horas junto com ele, né? Sendo desenvolvido pela liderança dele. Faço parte do ecossistema, sendo desenvolvido por outras pessoas ali também. E tanto eu quanto o Wellington, né? Nós fazemos parte desse ecossistema hoje. Então, é muito bom a gente poder relatar para você que está aí, né, hoje desenvolvendo o seu negócio, desenvolvendo a sua vida, buscar mais sobre educação empreendedora, buscar pessoas que estão trabalhando esse conteúdo, né, que estão desenvolvendo essa metodologia, nessa didática. Então, comece a se posicionar e ir em busca disso no seu dia a dia um pouco mais intencional. E junto disso, né, falando sobre educação empreendedora, o ponto que a gente quer começar falando aqui hoje é um dos top 10 aprendizados que eu obtive ali com o Mário Magalhães, o pré-requisito básico para desenvolver a nossa vida, desenvolver os nossos negócios em uma outra medida. Lembrando que um dos principais motivos que nós estamos aqui hoje é para você, né, pequeno, médio empreendedor, para os grandes empreendedores também, né, eles com certeza já têm domínio de vários assuntos que a gente trabalha aqui, mas o pequeno e o médio é a pessoa que mais está necessitada da educação empreendedora hoje, na minha visão, né? Então, um dos principais aprendizados que eu obtive nessa caminhada com o Mário
qual que é o pré-requisito básico para desenvolver a sua vida, desenvolver um negócio em alta performance, né? Em um nível muito acima. E aí, Wellington, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente poder refletir, né, sobre o tema de educação empreendedora. E é um tema muito forte, né, cara? A gente veio conversando, né, na hora que a gente estava chegando aqui, né? Nós viemos até aqui onde que a gente está gravando e a gente estava falando desse tema. Antes de já trazer, né, como é que você enxerga esse conteúdo, né, que a gente vai dividir aqui em primeira mão? O primeiro passo, né, olhando pela minha vida, que tem que ter muita disposição, né, para a gente seguir, né, no empreendedorismo. A pessoa realmente quer uma mudança, né, transformar a sua vida, né, através de todo esse conhecimento, porque não basta só eu achar que eu quero. Eu tenho que ter um motivo ali para mim estar tracionando, algo que faz eu ir avançando, né, Luiz? Que faz eu tracionar, né, cada vez mais dentro de tudo que é algo que eu acredito, né? Primeiro passo é eu acreditar que existe isso, né? Ter a consciência, a clareza, e a partir de eu saber que existe isso, quem que é a pessoa que eu preciso conectar, que vai me dar uma luz, né? Eu olho muito pela minha vida, que posso dizer que estava perdido, né? E a partir do momento que eu conectei com você, eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes. A importância, né, de uma conexão e de ter essa clareza, e a partir disso a gente vai se desenvolvendo, né, através dessas conexões, através dos ensinamentos que a outra pessoa vai passando para nós. Aí vai muito relacionado ao que eu comecei a falar aqui, né, da vontade, porque só saber não basta, né? A gente precisa ter muita vontade e disposição para a gente estar seguindo nisso. Muito bom. Eu já vou trazer aqui, né, o top 5 ali, né, o top 10 dos aprendizados que eu obtive nessa caminhada com o Mário Magalhães. O pré-requisito básico para a gente poder se desenvolver e desenvolver os nossos negócios, a nossa vida, numa outra medida, né, de ousadia, de compromisso, é disposição para ser traído. Cara, quando eu escutei isso na primeira vez, né, foi assim um impacto, né, muito grande. Lembrando que esses caras, eles desenvolveram negócios bilionários, né, então é uma régua, né, uma referência muito alta para mim, né? Então, quando me trago, Wellington, né, sobre pré-requisito básico para desenvolver. E a gente estava numa reunião, no alinhamento, e nós estávamos em 3 pessoas. E a outra pessoa que estava com nós, ela tem uma franqueadora, e aí até o Mário falou, né? Falou assim, pô, coloca aí, ó, na hora que for vender a franquia, tem que colocar pré-requisito básico pro cara poder comprar a franquia, né? Você tá disposto a ser traído? Então, algo fora Como que você enxerga isso, né? Como é que começa aí refletindo sobre essa visão, né? Na verdade, né, assim, uma pessoa chegou aqui agora e tá ouvindo isso aqui, né, sobre disposição para ser traído, eles vão achar que nós é um louco, né? Já começa por aí, né? Mas essa vida aí do empreendedor, né, todos nós, né, estamos sujeitos a esse tipo de traição, né? Não, na verdade eu não posso nem dizer que está sujeito a isso, né? Porque muitos, se passar na cabeça dela que vai ter traição, eu acho que a pessoa nem começa o negócio, para ser bem sincero aqui. Porque igual você citou aí, né, que o requisito básico aí, né, de ter disposição para ser traído. Hoje, com a pessoa que a gente já confia muito, né, as pessoas que a gente já confia, a gente já tem alguns desafios, a gente tem que ter muitos alinhamentos para aquela pessoa não sair fora do caminho, porque todos nós é ser humano. Para a gente estar aqui hoje, a gente, né, busca conhecimento ali, busca andar certinho dentro de casa, dentro dos nossos negócios, né, e na empresa é a mesma coisa. Aquelas pessoas que estão caminhando com nós, a gente busca ter alinhamentos com elas, né, para elas andar certo. Agora, igual você citou aí, vem uma pessoa e te fala que a gente tem que ter disposição para ser traído, aí é um trem muito de louco mesmo, né? E eu, como dizia, a primeira vez eu ouvi isso de você, aí eu falei para minha esposa assim, falei, não, esse cara não é normal. Como que ele tá falando para mim que eu tenho que ter disposição para ser traído? E mais adiante aí eu vou falar que eu fui traído, passei por isso, só que eu nem senti. Por quê? Eu já estava preparado, mas daqui a pouco eu vou relatar mais sobre isso, Luiz. E um ponto assim que me marca muito, né, cara, nesse aprendizado, porque nós também temos que estar muito puro, né? Nossa. Lembrando que um dos principais pontos que a pessoa que vai nos assistir aqui,
que ela tem que desenvolver é o QH, que é o quociente de humildade. Se o cara entrar aqui já todo cheio de dúvida, falar, deixa eu ver o que está sendo dito aqui, né? E não entrar com disposição de poder falar assim, pô, eu vou aprender algo aqui, ela também não consegue extrair, né? Então, sempre quando a gente vai entrar numa mentoria, num podcast, eu acredito que a gente tem que fazer um exercício antes de estar bem resolvido, né? De limpar ali nas de humildade, impurezas, né? de tirar aquelas... Tomar um banho, né, cara? É verdade, Sim. eu chamo de tomar Sim. um banho, né? Sim. Para poder... para poder estar íntegro, para fazer sentido um conteúdo ali, né? Então, olhando assim por essa vertente, né, cara, da disposição de ser traído, realmente quando a gente começa a compreender que esse mundo existe, nós começamos a ir para um nível de uma disposição muito maior, porque você já começa, é o que você acabou de dizer aí, né? Você já começa a ficar consciente. Sim. E a pessoa que estava me trazendo ali naquele momento é uma referência. Sim. Né? Então, quando você ouve aquilo, você traz, quando você desenvolve a pureza, né? A humildade ali para você poder ouvir aquilo daquela pessoa, você fala, cara, faz sentido. Porque faz muito sentido. Porque o que é o empreendedorismo? É relacionar com as pessoas. Né? É correr risco com pessoas. E aí você olha e fala, caraca, e isso destrava muito, cara, porque você começa a jogar um jogo mais leve. Sim. Você já sabe Sim. que você vai passar isso. Se não passar, tem algo errado. Uhum. Se não for traído, tem algo O errado. Mário fala, né? Se você não tá sendo traído, procura aí. Tá errado. Tem alguma coisa. Você tá sendo, mas você não tá procurando. Aí é um outro conteúdo que nós vamos trazer numa outra hora subsequente, que são os 3 problemas que existem. Então esse é um problema que você tem que procurar ele já está acontecendo. Se você não está sendo traído, tem alguma coisa errada. O Mário fala. Sim. E aí agora quem está falando aqui sou eu, né? Realmente é verdade. É verdade. Se a gente for procurar, nós vamos ficar cada vez mais conscientes desse ponto e a gente vai também desenvolver essa forma mais leve de poder lidar com esse desafio, que é o que você relatou aí, inclusive para a gente poder fechar esse primeiro conteúdo aí, né? Que é o pré-requisito básico para se desenvolver e empreender num alto nível, né? Desenvolver a nossa vida, assim, correr mais risco com pessoas, é o pré-requisito básico de disposição de ser traído. Esses dias eu tive um problema ali de caráter, né? Dentro de um dos nossos negócios. E aí quando eu vi que eu estava sendo roubado, cara, nem... Né? Eu falei, pô, normal, ué. Eu já aprendi, você quer a coisa mais normal. Aí uma outra pessoa falou assim, cara, meu Deus. Eu falei, não, isso aqui já tá dentro do pacote empreendedorismo. Eu falei, isso aqui não é um problema. Não era novidade, né? Não é um problema. Isso aqui já tá lá dentro do pacote empreender. Empreender não, abrir um CNPJ. Sim. Ele já tá dentro do pacote. Porque empreender é estilo de vida, né? Então, cara, olha a forma que eu lidei com o problema. E eu só enxerguei o problema porque eu procurei o problema. Se não tivesse procurado... E eu só procurei o problema porque eu já sei que tem alguma coisa errada se não tiver tendo traição. Falei, caraca. E aí quando eu descobri, eu falei, não, eu ria, pô. Eu falava, nossa, que benção. Encontrei isso aqui, cara. Eu lembro que quando eu passei por esse momento de ser traído ali dentro, né, do nosso negócio, pra minha esposa foi um choque porque pra mim tava normal. Ela falou assim, mas você não tá sentindo nada? Eu me lembro que eu conversei com você, isso faz 2 anos atrás, eu falei assim, a pessoa saiu fora da casinha, tal pessoa saiu fora da casinha, que sair fora da casinha que ela tinha cometido algo de errado. Aí, bicho, me marca até hoje isso, a sua pergunta, você falou assim pra mim, aonde foi que a gente errou pra essa pessoa sair fora? Olha que pesado isso. É, profundo. Em vez de você falar assim, mas que cara desgramado, que a maioria das pessoas, né, iria falar isso. Você me fez uma pergunta, na onde foi, meu irmãozinho, que a gente deixou aquela pessoa se perder? Aí eu falei pra minha esposa, aí, tá vendo? É com essa pessoa que eu quero caminhar, é com essa pessoa que eu quero estar junto. Eu fui e levei, entre aspas, o problema, que eu já sabia que eu poderia passar por ele, através da sua vida ali, que você me falou, da disposição de ser traído. Agora você imagina se eu não soubesse disso. Agora imagina você, se você não soubesse disso que a gente está falando aqui, que você precisa ter disposição para ser traído.
pra evoluir nos seus negócios, porque senão você não vai evoluir. Olha. E aí, quando você for traído, aí foi muito forte isso que você trouxe, daí quando, o pré-requisito básico é disposição para ser traído. E quando você for traído, se você não estiver sendo traído, procura que você deve estar. Se você não estiver sendo traído, tem algo errado. Se você estiver desenvolvendo relacionamentos com pessoas, né? Se você não estiver trabalhando sozinho, né? Aí, não sei se pode estar sendo traído trabalhando sozinho. Então, e quando você for traído, a pergunta é, por onde eu errei para essa pessoa me trair? Uma pessoa ganha 10 anos da vida dela através de uma pergunta e através de uma traição de uma outra pessoa. A partir do momento que ela traz para a consciência dela aonde que eu dei bobeira para fazer para aquela outra pessoa se perder. Imagina o quanto que ela vai corrigir diariamente o time dela. Todos os dias vai entregar o melhor ali, né? Agregar mais na vida daquelas pessoas ali. Vai gastar mais da energia dela, cuidar mais. E, inclusive, fazendo essa pergunta que eu tô refletindo aqui, né? Meu cérebro tá processando aqui. E eu porque não é normal, eu tô né? fazendo uma pergunta aqui, onde foi que nós erramos com o último problema que nós tivemos de uma pessoa traindo nós ali. E sabe qual que é a resposta que veio rápido? Eu tenho que pensar mais, né? Pra ter mais resposta, pra ser mais assertivo. Mas o que eu pensei rápido aqui nós não estávamos desconfiados de que alguém poderia estar nos traindo. A minha equipe, ela não estava. Eu consegui pegar o erro, né? E eu peguei o erro através de formas que eu tenho de enxergar, né, como os indicadores principais do negócio. E aí tinha uma parte ali sendo paga e tal. E eu falei, cara, deixa eu ver essa parte que está sendo paga. Por quê? Porque eu tô procurando. Nossa. Eu tenho que procurar. Se eu não estiver procurando, é um trabalho preventivo. Sim. Não é um trabalho corretivo. Procurar o problema é um trabalho preventivo. Resolver problema é corretivo. Sim. Que é o que muitas pessoas estão deixando, né? Para corrigir. Inclusive, já vamos entrar nesse, né? Vamos sair do outro. Quais são os 3 problemas que nós temos hoje e que nós, às vezes, não estamos tão conscientes deles. O primeiro é o problema que você tem que resolver. Qual que é o problema que você tem que resolver, Wellington? O problema que você tem que resolver é aquele problema que você já sabe que ele existe. O segundo problema é o problema que nós temos que procurá-lo. É aquele problema que você ainda não sabe que ele está ali. Mas só você sabe que ele existe. Porém, você tem que procurar ele. O terceiro problema é aquele problema que você tem que criá-lo. Ou seja, você pode fazer de ordem ao contrário. Se você criar um problema, abrir um negócio é criar um problema. É um problema bom, mas é criar um problema. Então, se você criar um problema, depois você vai ter que procurar outros problemas. E depois que você procurar outros problemas, você vai ter que resolver problemas. É muito louco. Ou seja, como que a gente pode... qual é a reflexão que você quer fazer sobre essa percepção aí, né? Já vou começar falando aqui de quando nós dois juntos, né, abrimos a terceira unidade, né, de barbearia. Aí você, né, as pessoas chegou em nós ali dando parabéns, né? Nossa. Porque é normal, né, pessoal? A partir do momento que nós vai ali, abre algum negócio, né, vai batalhar, guerrear, as pessoas chegam ali. Parabéns. Aí você me falou assim, já parou pra pensar que a pessoa não tá vendo que o cara arrumou foi um problema? Aí chega uma outra pessoa e fala assim, parabéns. Nossa, que dia que você me contou isso, eu achei um máximo demais. Porque é a verdade, hoje em dia, porque aí eu fiquei refletindo aquilo que você me falou por muito tempo. Porque é o que o pessoal tá acostumado. É o padrão das pessoas. Porque não é o parabéns, igual você me trouxe. É isso aí, meu filho, vai lá pra cima, trabalhar, guerrear. Eu lembro que eu te disse, né, que eu tinha... Nós abrimos uma unidade de negócio fora, né? E aí nós tava lá, pô, né? Fazendo trabalho, né? E aí a pessoa chegou, não lembro qual pessoa, não me lembro exatamente quem.
chegou e falou, na verdade eram várias pessoas, parabéns. Aí o que eu prestei atenção? Eu falei assim, cara, como esse cara tá pensando pra me dar parabéns? Porque eu sou pensar, né? Sim. Aí meu cérebro já sou pensar, né? Falou assim, pô, como esse cara tá pensando pra me dar parabéns? Aí na hora que esse cara já me trouxe como ele tá pensando pra ele me dar parabéns, eu já falei assim, pô, ele não tá entendendo. Ele não entendeu o que eu tô provocando aqui, né? Então eu comecei a entender que não é sobre dar parabéns, é sobre boa sorte, bom trabalho, né? Deus ilumine aí essa etapa da sua vida, mas o cara, quando ele tá vendo uma outra pessoa abrir um negócio, ele já tá falando assim, pô, o cara tá bem sucedido. Sim. O cara pra abrir um negócio, meu Deus do céu. É coragem, hein? Não é só sobre coragem, né, cara? Eu vejo que é muito mais sobre com quem que você tá andando, isso né? aí já é. Então nível. vamos voltar no problema. Então, pô, é o parabéns, né? Não é o parabéns, mas eu fiz a leitura porque eu olhei pra pessoa e falei, cara, se fosse um outro empreendedor que já tivesse aberto outras unidades de negócio, ele não ia falar parabéns pra mim. Ele ia falar, caraca, você tá querendo, hein? Sim. Você tá querendo encontrar problema, hein, cara? Você tá no apetite pra resolver problema, hein, meu irmão? Porque ele já passou, né? Ele sabe como que é, né? Não é Ele passa, né? Passa, né? Não sabe. Não é só dar o parabéns, né, Luiz? É muito mais profundo. Realmente, né? E isso, como a gente citou 3 formas de problemas, né? Aí a gente pode entrar, né? Então esse é o criar o problema, né? Pô, eu vejo que o problema não é algo ruim, né? Mas, por exemplo, pô, eu vou casar. Pô, o que é o problema? É um compromisso, é uma responsabilidade, né? O problema que nós estamos dizendo aqui é você quer ter mais responsabilidade. Você quer se desafiar, subir a régua, né? Você quer sair daquela zona de conforto e se confrontar nos desafios. Perante alguns desafios, adversidades, tempestades que você vai percorrer nesse caminho, né? Então, o criar o problema é sobre isso. E o procurar problema? O procurar problema me veio a minha mãe aqui na minha cabeça, porque eu estava na minha zona de conforto, né? Trabalhando ali. E aí eu falei pra ela, ó, eu e o Luiz, a gente vai estar construindo uma outra unidade de barbearia. E aí ela falou assim, pra que você vai procurar esse problema? Fica quietinho aí onde você tá, sem dor de cabeça. Só que aí ela não tinha entendido que igual você citou ali, do com quem, né? O com quem que eu tava era muito forte. E aí eu não tava preocupado com as coisas que iam acontecer. Eu tava ligado que ia aparecer problemas, mas através do com quem que eu tava, a gente ia superando eles e sabendo que precisava disso. Pra quê? Pra mim extrair o melhor de mim, né? A partir do momento que a gente vai pro próximo nível, a gente vai ter que... A mesma força que eu usei em um negócio, em 2 negócios, vai ter que ser dobrada. Aí, a partir do momento que eu entendi isso, que eu vou extrair o melhor de mim, não se trata do negócio, se trata totalmente de mim, né? E da pessoa que está construindo junto do meu lado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, tanto que deu tudo certo, né? A gente está guerreando até hoje. Fomos para a terceira unidade. Antes de abrir a terceira unidade, falei assim, ô mãe, vamos fazer a terceira. Aí o que aconteceu? Já mudou. Vai pra cima que já deu certo. Olha pra você ver que loucura que é. Só que essas pessoas que falam, não vai pra cima não, porque elas não estão enxergando. Elas não estão vendo. Nossa, essa é forte. Elas não conseguem enxergar, mas aí a gente tá com quem muito poderoso ali do lado, que ele já viu. A pessoa já falou, você tem que ter disposição até pra ser traído. E aí você vai lá e passa, sente na pele... Só que você agradece a Deus em nome. Obrigado, meu Deus, por ter passado por isso. Porque aí eu vou ver onde que eu preciso ajustar. Porque daqui a pouco, não é 3, daqui a pouco vai ser 10, vai ser 20, vai ser 30 negócios. Mas vai ser preciso passar por aquilo. E é melhor a gente passar com quem? Porque você já desenhou o caminho. Por mais que vai acontecer ali alguns desafios, mas o com quem ele é tão forte, né? Tô batendo muito na tecla aqui do com quem, porque é algo mais poderoso, né, Luiz? Sem dúvida, né, cara? Porque até um ponto que eu quero relatar aí da sua narrativa, que eu percebo que, tipo, é algo que a gente pode, inclusive, aprimorar,
Na verdade, eu me esqueci aqui, né, cara? Vamos ir no que você disse, né? Do com quem, né? Isso. Na verdade, a forma como a gente pensa, ela muda. Por quê? Porque o que a sua mãe, na terceira unidade, ela já pensou? Lembrei. Nós falamos, você falou assim, pô, daqui a pouco não vai ser 10, daqui a pouco vai ser 30 Sim. negócios. Sim. Não é 30 negócios. Sim, é pessoas. Daqui a pouco vai ser 30 relacionamento de alta performance que eu vou ter que desenvolver. Exatamente. Não tem negócio, não existe. Um CNPJ não existe. Um CNPJ é igual a um conjunto de CPFs. Se você não entende de pessoa, você não consegue relacionar com o seu fornecedor, você não consegue relacionar com o seu cliente externo, com o seu cliente interno. Se você não está entendendo de pessoas, como é que você vai jogar o jogo? Não tem como. Então, não é sobre... eu gosto de pensar muito na vertente do seguinte, eu tenho feito esse trabalho, né? Eu tenho percebido que existe um jogo. Existe um jogo. Sim. Não é um videogame. Sim. Existe um jogo. Só que eu não sabia qual era o jogo. E aí, quando eu comecei a me relacionar com essas pessoas, eu fui lá para procurar, para saber como é que eu trabalho melhor, como é que eu gero mais lucro. Eu não fui lá para saber outras coisas. E aí, quando eu fui lá, eu comecei a descobrir que existe outros jogos. Eu falei, cara, que jogo que esse cara tá jogando? Até então você não sabia nada não, disso. Pô, como é que o cara... Pensa você, desenvolvendo uma equipe, um negócio, um time de 10 pessoas, 15 pessoas, e aí você olhar e ver um cara desenvolvendo um negócio com 500 franquia. É outro jogo mesmo. Aí você fala, pô, peraí. Valendo R$1 bilhão. Aí eu olhei e falei assim, cara, que jogo que esse cara tá jogando? Aí só que eu já não fiz essa pergunta. Eu já tava com a pessoa que desenvolveu esse negócio com a outra pessoa. Obviamente eu tive que fazer um investimento financeiro. Abençoado. Hoje mesmo eu te disse que eu tava fazendo um relacionamento com uma pessoa ali, X. E essa pessoa disse que ela pode chegar a perder a casa dela por um erro que ela tá cometendo no projeto de caminhada dela. Só que aí eu perguntei, mas com quem que você tá caminhando? Não, eu escuto o Flávio Augusto, escuto o Joel J. Eu falei, não, caminhando. Aí o cara falou assim, como assim caminhando? Eu falei, não, ué. Existe um negócio chamado Projeto Caminhada. Você caminha com quem? Não, eu caminho sozinho. Eu falei, não, então tá explicado por que você tá errando aqui, ué. Você tá errando aqui porque você tá andando sozinho, ué. Ó, sabe esse erro que você cometeu? Eu não tive essa infelicidade de ter esse erro que você tá tendo aí agora. Inclusive de perder talvez sua casa. Forte demais, hein? Por quê? Porque eu tava num projeto caminhada e quando eu fui ter essa mesma atitude que você, o Mário Magalhães falou assim pra mim, ó, opa, você não tá querendo fazer isso aí não pra trabalhar menos não, né? Nossa, olha a importância do com quem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu chamo de Luizinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luizinho. Você não tá querendo tomar essa atitude aí pra trabalhar menos não, né? Porque se você estiver querendo ir tomar essa decisão pra liderar menos... Pra ficar viajando... Para trabalhar menos, para desenvolver menos exercício de liderança, para estar procurando mais problema dentro do seu jogo, aí o motivo tá errado. Agora, se você quiser fazer isso para você poder correr mais risco, para você poder aprimorar mais o seu jogo, aí muda. Aí muda. Então, cuida muito, porque o seu motivo para você poder estar fazendo alguma coisa... talvez possa ser um motivo não tão bom. E a partir de que nós nos colocamos à disposição de submeter a alguém que vai nos passar um conhecimento, isso começa a fazer uma mudança no jogo, que é o projeto Caminhada. Eu falei, nós estamos passando aí por uma etapa muito, muito legal, né, da nossa carreira, né? Que é a probabilidade da gente criar aí um negócio aí com os nossos líderes, né, de uma outra estrutura, seja feita a vontade de Deus para isso poder acontecer. E
a nossa disposição também de jogar o jogo com essas pessoas, né, cara? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque nós caminhamos com essas pessoas. E observação, eu não caminho com essas pessoas faz 2 meses, não. Faz 5 anos que eu caminho ao lado dessas pessoas. Já fui traído, inclusive, por pessoas do ecossistema. É muito profundo, né, cara, você caminhar com alguém. Então, voltando ali, né, no que você trouxe dos 30 negócios, né, dos 100 negócios, não são 100 negócios, né? Então, a disposição em relacionar, em nos aprimorarmos na forma de nos liderarmos, liderança de si mesmo, é realmente um dos principais pontos que a gente tem que trabalhar. E junto com isso, depois você disse aí, né, sobre essa visão aí que você tem, né? Que você me fez uma pergunta ali, né? Pô, faz sentido com quem, né? Cara, não é que faz sentido, né? É que quando a gente começa a entender o motivo para agir, né? Cara, é muito sem graça. Pô, pensa comigo. Faz essa reflexão aqui comigo, ó. Imagina você desenvolvendo um projeto e aí você obteve êxito no projeto. Só que você não tem pessoas, aliados. Você tem pessoas ali que não têm compromisso com você, que não estão caminhando junto com você, que elas também não se sentem pertencentes àquele grupo, àquele projeto. Porque você, inclusive, não sabe que tem uma habilidade, que existe uma habilidade que é vender o projeto, que é o que nós vamos falar no próximo episódio. Imagina você comemorando um êxito, obviamente que é um êxito, porque essa habilidade não existe, amanhã pode tudo ir por água abaixo, é muscular. E imagina você tendo êxito e você não tem com quem comemorar. Chegar lá no final, tá com a família destruída, tudo arrebentado. Olha o tanto Imagina você abrindo uma unidade do seu negócio, e aí você abriu a unidade, e aí você vai estourar o champanhe. Cadê a Brendinha? Mas cadê a Brendinha? Não quero isso nem a pau, imagina. Não, nós não vamos nem imaginar, porque nós não vamos passar por isso. Né? Nós vamos trabalhar para não passar por isso. Exatamente, né? Hoje nós dedicamos muito para que isso não aconteça, né, cara? É muita dedicação. Se acontecer com nós, vai fazer parte do nosso jogo, mas nós vamos trabalhar e não existe plano B. Exatamente. O plano A é só esse aqui, só existe plano A, né? Esse aqui vai dar certo, porque nós vamos fazer dar certo. Fazer dar certo, exatamente. Então, cara, imagina, você não tem com quem você comemorar. Pô, hoje eu tava ali com o Lucas, né, que tá fazendo um trabalho junto com nós nesse projeto aqui do podcast e tal. E ele me apresentou um vídeo que foi o primeiro vídeo ali nós vamos desenvolver aí uma pílula diária, né, de 2 minutos a 3 minutos de um insight do dia, né? São conteúdos poderosíssimos ali que nós vamos desenvolver. E aí ele me apresentou um. E aí eu olhei e falei, caraca, velho. Cara, olha a diferença. Aí eu vi assim no semblante dele o impacto daquele conteúdo e o tanto que ele tava feliz ali de poder estar acessando aquilo ali, cara. E aí, pô, olha o tanto que não aumenta a sua pressão pra você fazer as coisas dar certo, pro cara estar junto com você, subir junto com você. A pressão pra gente se desenvolver cada vez mais. Isso é um combustível também, né, cara? A partir do momento que vier as outras pessoas se inspirando... Esse é o combustível, né? né? Esse se inspirando. É o combustível. Nós acabamos de entrar aqui, você disse, né? O motivo aquele. Eu falei, não. O motivo é a gente conseguir desenvolver uma outra pessoa. Pô, nós já fomos desenvolvidos. Sim. Até agora, em algumas partes. Nós já estamos conscientes de algumas coisas e vamos ficar mais conscientes, inclusive... Para liderar, a gente tem que ter disposição para ser liderado. Nós somos liderados, pô, por pessoas incríveis. E que nós estamos buscando ela. Falando, cara, vem cá, me lidera. Provocando... Eu posso caminhar sozinho, mas eu não quero, não. Provocando ser liderado. Com você. Pô, é diferente, né, velho? Tem que ter muita humildade, hein? Você provocar alguém para você ser liderado da pessoa. Ter essa disposição, falar assim, vem aqui, eu quero que você... Manda eu fazer isso aqui, que eu vou lá e mando fazer. Mas depois que você também já vai vendo, que você vai errando menos, que você vai... Pô, fica mais simples, né? Que é um exemplo aí que foi o tema daqui, da disposição por ser traído, né? Porque foi instruído de um líder, né? Foi instruído de você, né? Que é o meu líder hoje. Olha pra ver o quanto que me encurtou. Ou tanto que eu sofri menos, só de saber isso. Não só eu, né? Não foi, quando é assim, não é só eu que... Não se trata só de você. Não se trata de mim, se trata das pessoas que estão ao meu redor. Pensa eu... Não só isso aí que você falou E agora. as pessoas vêm e me falam, como é que você tá se sentindo?
Não, aí eu falo assim, vem aqui, senta aqui, deixa eu te ensinar. Deixa eu te passar um pouquinho do que eu aprendi pra você. Aí você tem esse conhecimento pra você transferir pra outra pessoa também. Já poder acessar a mente. Mas é um estilo de vida, né, cara? É um negócio que a gente vai comprando, assim, e aí com o tempo a gente vai realmente comprando esse estilo de vida, né? Então, chegando inclusive aqui no final desse podcast número 4, muito feliz, né, cara, de tudo que nós falamos aqui, né? Nossa Senhora, muito poderoso, profundo, viu? Né, muito cara? profundo. Muito, sem dúvida nenhuma, né? Muito importante, né? E quando eu me coloquei à disposição, te chamando ali, te fazendo um convite, né? Porque é uma pessoa que eu vejo que está se desenvolvendo assim à altura de poder estar aqui, né? E a gente assumiu o compromisso de entregar algo para alguém. É realmente um compromisso com essas pessoas que estão nos assistindo, né? Sim. Imagina, cara, o cara que coloca o tempo dele para chegar até aqui nesse minuto. Foram 35 minutos de assistir a gente. Olha o tamanho que é o compromisso nosso com o tempo. Cara, é o tempo da pessoa. Sim. O tempo é o maior bem que existe. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Pô, então é realmente uma gratidão aí a Deus, né? Agradecer aqui pra gente poder encerrar. Muito obrigado aí você que nos acompanhou até aqui. Pode chamar a gente aí no nosso Instagram, diz aí que você acompanhou, o que mais te marcou. Traz pontos de melhorias aí pra gente poder desenvolver esse nosso podcast aqui, né? Comece a trabalhar junto com nós, né? Participar junto com nós estamos à disposição, estamos buscando elevar o nível desse conteúdo aqui, né? Desenvolvemos também cortes ali pra gente colocar nas nossas redes sociais, tanto eu quanto o Wellington, e a gente está em busca de fazer um trabalho excepcional, extraordinário, acima da média em 2025 na nossa rede social, né? Buscando também, além do que a gente já entrega para dentro dos nossos negócios, nós entregamos para fora também e compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia. A minha rede social é @lhbranco. Curte, compartilha esse podcast com as pessoas que estão ao seu redor aí, que façam parte do seu contexto de vida. E muito obrigado. Acompanha a gente que já vai ter o próximo aí, que será o podcast número 5, que vai vir aí muita coisa boa também. Valeu, vou passar aqui pro Ed poder despedir também. Agradecer muito vocês aí e dizer que isso aqui é muito verdadeiro, né, Luiz? Isso aqui a gente vive, isso aqui todos os dias, Casado. né? Tanto o Luiz aqui, né, cara, que é uma inspiração ali pra mim, né? Um cara que vive isso, né? É uma pessoa que eu me espelho muito e isso aqui é muito verdadeiro. Espero que você esteja gostando, né? Igual o Luiz já citou, ele compartilha mesmo, porque tem muitas pessoas que também estão precisando ouvir isso aqui, né? E nós tá nesse compromisso com vocês, viu? Então Deus abençoe.